E aí, tudo bem? Seja bem-vindo. Um colega de trabalho perguntou para mim se eu investia na bolsa. Acho que ele ficou sabendo, ou enfim, acabou aí, não sei se foi por curiosidade ou não. Ele veio perguntar para mim, e aí, fiquei sabendo que você investe na bolsa. Eu falei que sim e tal, né, tentando incentivá-lo. E aí ele falou para mim assim, eu tô pensando de investir na bolsa, mas primeiro eu preciso pagar umas contas. Aí eu falei, legal, mas por que você não faz as duas coisas ao mesmo tempo? E aí eu pensei assim, existe três coisas que você pode fazer quando você está devendo. Primeiro, pagar a sua dívida. Eu acho que você tem que pagar, você está devendo, você fez contas, você tem que pagar. Segundo, não pagar a dívida e investir, ou seja, deixar de pagar a dívida e investir o dinheiro. E terceira, pagar a dívida e ao mesmo tempo investir. Então você tem três alternativas aí: não pagar a dívida, investir, pagar a dívida para depois investir, ou ir pagando a dívida e ao mesmo tempo investindo. Nesse vídeo eu vou falar sobre essas três e vou dizer para você o que eu recomendo que você faça, tá? Eu não vou recomendar ações, nada, mas vou recomendar o que você faz e o que eu fiz no início, e eu acredito que está tendo um bom resultado. Fica até o final aí, hein? Tudo bem? Se inscreva no canal. Aqui eu sou o Iristeu e eu tenho um projeto aqui nesse canal. Eu vou registrando então os vídeos desse projeto. O projeto é acumular aí R$1 milhão. É uma coisa assim que para muitos é uma coisa absurda. No passado, se alguém dissesse isso para mim, eu diria que realmente é um valor assim bastante considerável. Mas quando você começa a investir, você vê se você já investiu 10 mil, então é R$1 milhão menos 10. Se você investiu 50 mil, é R$1 milhão menos 50. Se você investir, já chegou a 100 mil, então já não é R$1 milhão mais, é 900 mil. Então cada vez que vai aumentando, vai diminuindo aí de R$1 milhão, mas eu acredito que é possível sim. Assiste os vídeos aí no canal que você vai ver que tem algumas dicas bem interessantes. Bom, então vamos lá, você tem três opções. Primeiro, você está enrolado em dívida. Isso um monte de gente está, e eu também estava. E aí você pensa, puxa, como que eu vou investir? Então a primeira coisa que você vai pensar, muita gente fala, não, eu não vou investir nem um centavo e vou pagar minha dívida. Quando eu terminar de pagar minha dívida, eu pego então e começo a investir. É uma alternativa. Eu não acho que é uma alternativa interessante. Por quê? Porque nós fomos educados, eu falo nós, eu quero dizer eu e muita gente, espero que você não, se você não se enquadra aí, tudo bem. Mas a maioria das pessoas foi educado dessa forma, assim. Para mim, não sei se já ouviu alguém dizer, para mim, ou para eu conseguir alguma coisa, eu preciso fazer dívida. Então, para mim conseguir minha casa própria, eu preciso financiar. Para eu conseguir trocar meu notebook, eu preciso financiar, né? Preciso fazer dívida, trocar a geladeira, trocar o celular. Então, eu vou lá e compro a prestação. Parece que nós somos educados para isso. Então pode acontecer o seguinte, que você vai durante o tempo realmente pagando a sua dívida para depois investir a sua dívida, mas no meio desse caminho você pode contrair, fazer outra dívida. E aí significa que vai prolongando, vai aumentando a distância para você começar a investir. Não sei se eu conseguir dizer o que eu queria dizer. Ou seja, você fala, não, eu vou pagar primeiro as minhas dívidas, depois eu vou investir. Só que daí durante o tempo você faz mais dívida, porque nós somos educados para ir pagando as dívidas. Então acho que não é assim uma opção, pelo menos eu acho que não seria uma opção, tá bom? Segunda opção, eu vou deixar a última porque você já percebeu que eu concordo com a última, mas a segunda opção seria então você deixar de pagar suas dívidas e aí você começar a investir. E aí é complicado, sabe? Principalmente se a sua dívida for com um banco. Como que os bancos ganham dinheiro? Banco é corretora de empréstimo,
esses bancos de empréstimo, né? Como que eles ganham dinheiro? Eles têm especialista que vive com isso. Os caras estudaram, os caras são preparados, são inteligentes, são do mercado financeiro, do mercado bancário, etc. E a instituição banco, a instituição financeira, elas vivem do quê? Do lucro, dos juros, não é isso? Então, aquele juro que você vai pagar da sua dívida, com certeza absoluta, quase 100% de certeza, ele será maior do que o juro que você vai ganhar nas suas aplicações. Vamos lá, vamos dar um exemplo. Vamos dizer que você deve 10 mil. Então você fala assim, não vou pagar esses 10 mil. Ao invés de eu pagar os 10 mil, eu vou investir. Então, as parcelas, as prestações que você pagaria a sua dívida, você fala, não vou pagar a dívida, eu vou investir. O que vai acontecer? Vai acontecer que, com certeza, daqui a algum tempo, a sua dívida já não serão mais 10 mil, serão, por exemplo, sei lá, 15, 20 mil, e os resultados das suas aplicações... Tô com a mão aqui que eu tô fazendo carinho no meu cachorro, tá? Eu falo com as mãos, então por isso que eu preciso voltar com as mãos aqui. Que ele tá aqui, que eu preciso levar ele já. Mas enfim, o valor que você vai ter dos seus lucros, das suas aplicações, com certeza não será maior do que o juro da sua dívida. Por quê? Porque você está começando a investir. É muito difícil, mas muito difícil, eu diria quase impossível, uma pessoa comum, igual nós, que começamos a investir, ganhar dos juros do banco, juros de cartão de crédito, juros de empréstimo, assim por diante. Se for um empréstimo consignado, até eu acredito que é possível, né? Mas mesmo assim eu acredito que não é uma boa alternativa, você deixar a sua dívida enrolando e você ir lá e começar a investir. A não ser, exceto que a sua dívida já seja uma dívida impagável. Aí, claro que você vai ter que esperar um bom momento, tá? Um bom momento para você poder negociar a sua dívida. Mas lembre que vai ser muito complicado você, por exemplo, ter lá, sei lá, 20 mil investido e do outro lado aquela sua dívida ir aumentando, tá bom? Terceira opção, eu acho que não é legal. Então a primeira opção seria terminar de pagar a dívida e depois começar a investir. Eu acho que não é uma boa opção, tem gente que recomenda isso. A segunda seria você não pagar nada e investir. E a terceira seria você fazer as duas coisas. Então, ao mesmo tempo que você vai pagando a sua dívida, você vai investindo. Aí é claro que você vai dizer assim para mim, mas não vai sobrar dinheiro. Aí eu vou responder para você assim, vai sim. Quando você coloca na sua mente, na sua meta, e você trabalha para isso, você começa a sobrar um pouquinho de dinheiro. Vamos pensar assim, vamos dizer que você tem dívida no cartão de crédito, ou você financiou o carro, a casa, enfim, você tem uma dívida lá que todo mês você tem que desembolsar, sei lá, R$1.500, R$2.000. Então você está trabalhando e você no final do mês paga, né, no dia que tem o vencimento, você paga lá esses R$2.000, sua dívida, né, você está pagando. E aí você pensa assim, não, agora, ao mesmo tempo que eu vou pagar a dívida, eu vou começar a investir. Presta atenção o que vai acontecer. Vai acontecer dessa forma assim, você vai continuar pagando religiosamente a sua dívida, que um dia vai acabar. Você vai cuidar, isso é muito interessante quando você começa a investir. Você vai cuidar para não se enfiar em dívida de novo e você vai gerar de alguma forma renda, uma renda extra, outras fontes de renda. E essa outra fonte de renda, o que você vai fazer? Vai fazer mais dívida, não. Essa outra fonte de renda não vai passar desses 2.000. O que passar, 2.000 que você precisa pagar, o que passar que você vai fazer? Investir. Então assim, vamos pensar. Você tem o seu trabalho, etc. E aí durante o mês você fala assim, não, eu vou começar a investir e vou continuar pagando que um dia essa dívida vai acabar. O que vai acontecer? Você vai fazer, sei lá, um bico, vai vender alguma coisa, vai gravar vídeo aqui para o YouTube, você vai fazer um bico, vai trabalhar uma hora extra, alguma coisa você vai fazer. E aí que você vai pegar esse dinheiro e vai
investir. Ou tem pessoas, inclusive tem uma pessoa que me contou recentemente sobre isso, o que ela fez? Ela vendeu algumas coisas que ela tinha em casa, ela anunciou mesmo no Facebook, tem um lugar lá que tem produtos, né? O Marketplace do Facebook, é isso? Ela anunciou lá e começou a vender aquelas coisas que ela não precisava em casa, sabe? Acho que tinha 2 ou 3 televisores, tinha roupa usada, tem um Joei, que você pode vender lá, roupas boas, claro, né? Não roupa, enfim, você pode vender lá, objetos, tem pessoas que têm livros, enfim, foi vendendo, e aí aquele valor que ela foi vendendo, ela foi investindo. Você olha que interessante, por quê? Porque se você investir, presta atenção, eu acho que eu vou tirar um print, só para você ter ideia. Não, acho que eu tenho aqui no canal, acho que eu fiz um story, não é story, é short, né? Vou deixar o link, vou deixar ele passando aqui, não sei, em algum lugar. Quanto que eu vou receber de dividendo que está provisionado, ou seja, que vai cair na minha conta aí nos próximos meses, não sei se é 2, 3 meses, vai cair esse valor. Parece que é quase 900 reais, já está lá guardadinho. Você entende o que eu estou querendo dizer? Que vai chegar um tempo, vai chegar um momento, depois que você começar a investir, que você já não vai pagar mais a dívida de 2.000. Vai ter aquele investimento que você tem, ele vai gerar um pouquinho mais, o que a gente chama de dividendo, e você pode tirar um pouquinho, não é recomendável, tá? Você fazer isso, porque senão não aumenta a sua bola de neve. Mas de repente você pode, em vez de você pagar os 2.000 que você sempre vem pagando, você pode tirar 100 reais daqui e pagar lá. Olha que interessante. Ou você aumenta as suas fontes de renda e esse valor vai aumentando. Vai chegar um momento, se a sua dívida aí for, por exemplo, uma casa que demora aí não sei quantos anos, vai chegar um momento que os seus próprios rendimentos aqui vai conseguir pagar a sua prestação. E aí, ao invés de você pagar uma prestação, já imaginou se pagar 2 prestações? Olha que legal! Né? É possível? É possível sim. Né? Você pagar 2.000 aqui, você sempre paga 2.000 aqui. Você começa a gerar outras fontes de renda. Aí essa fonte de renda, com o tempo, claro que não é de uma hora para outra, tá, gente? Eu estou investindo, vai fazer 2 anos que eu estou investindo, e cada mês, por exemplo, eu tenho aí, tem mês que é um pouquinho mais, tem um mês que é um pouquinho mais, mas um pouquinho menos. Mas tem mês que eu tenho 500 reais de dividendos, que é 500 reais que eu não tinha antes de eu começar a investir, né? Porque os dividendos eles vão caindo. Dos fundos imobiliários cai todos os meses. E como eu tenho fundos imobiliários, tenho ações americanas, então cada mês, né? Cada dia do mês, não é cada dia do mês, às vezes cai dia 12, às vezes cai dia 20, enfim, tem um dia X aí do mês que cai um pouquinho de dividendo. E o que eu faço com esse dividendo? No meu caso, eu estou reinvestindo, né? Eu compro novas ações, novas cotas. Mas vai chegar um momento que eu vou pegar esse valor dos dividendos e vou pagar a minha luz, pagar a minha água, pagar o condomínio e, quem sabe, meu sonho, né, minha vontade, minha meta é chegar um momento que eu vou pegar esse dividendo e vou viver dele. Então eu diria para você que nas 3 opções, a última opção é a mais interessante. Então, vai pagando suas dívidas e ao mesmo tempo vai investindo, tá? Sempre sobra um pouquinho. Se você apertar um pouquinho, parar de comer aquela pizza aí toda quarta-feira, aquela feijoada, né? Toda quarta-feira, parar de tomar aquele gorolzinho todo dia. Mas enfim, se inscreva no canal, espero ter ajudado aí de alguma forma. Um forte abraço, até a próxima. Fui, tchau!